Pare agora. O que eu vou te revelar não é uma sugestão, é uma lei absoluta que governa a substância invisível do seu dinheiro. Você tem dissipado sua riqueza no ruído inútil das palavras e na busca por validação externa. O seu milagre financeiro exige o vácuo do silêncio para se materializar. Aquiete sua voz e permita que esta frequência reorganize sua realidade agora. Não fale sobre seus planos, apenas sinta a opulência se formando na quietude do seu ser. Se você está pronto para abandonar a mendicância e assumir o seu trono de soberania, deixe o seu like agora como um selo de que sua alma está aberta para receber a abundância infinita. Eu te digo a verdade absoluta. Existe uma lei que governa as marés da opulência, e ela não conhece exceções. Esta é a lei da gestação silenciosa. Compreenda que a riqueza não é um objeto que você agarra no mundo exterior, mas uma energia divina que se expande no vácuo da sua quietude e se dissipa no ruído da sua fala. O milagre financeiro que você tanto busca não é construído pelo seu esforço braçal ou pela sua luta incessante. Ele é revelado quando a sua alma se cala, para permitir que a substância divina tome forma na sua experiência. A verdadeira abundância é um estado de consciência superior que exige o segredo absoluto para proteger a semente sagrada da manifestação. No teu silêncio tu estarás prestando maior serviço a elas, pois não estarás alimentando a egrégora da pobreza. Tu estarás mantendo a luz da verdade acesa, mesmo que ninguém a veja. A riqueza que tu buscas já está aqui. Ela está na sala onde tu estás agora. Ela está no ar que tu respiras. Ela é a substância amorfa que espera pelas tuas impressões mentais para tomar forma de notas, de saldos bancários, de imóveis e de liberdade. Mas ela só responde ao comando da autoridade silenciosa. Ela foge do ruído da carência. Para te comprometeres com esta prática diária, e não perderes o ritmo desta transformação que apenas começou, inscreve-te agora e junta-te a esta jornada de domínio. Ao fazeres isso, tu estás enviando um sinal ao universo de que aceitas o treinamento do soberano e que não mais te contentarás com as migalhas da validação humana. Prepara-te agora. O que virá a seguir não é apenas ensinamento, é ativação. Tu passaste pela revelação, compreendeste o custo da tua descrença e aprendeste a limpar o teu vocabulário das ervas daninhas da escassez. Agora, o teu solo está pronto. A tua consciência está limpa. O teu silêncio está carregado de eletricidade criativa. Não fale sobre o que está sentindo agora. Não tentes explicar a paz autoritária que começa a tomar conta do teu peito. Enquanto você fala sobre seus desejos, você os destrói. Enquanto você busca a opinião alheia sobre seus projetos, você os enfraquece. Você tem sido vítima do feitiço da validação externa. Esta é a crença enganosa de que falar sobre seus planos atrai ajuda, sorte ou apoio. Eu te digo que esta é uma hipnose coletiva desenhada para manter o herdeiro adormecido em um estado de perpétua escassez. É uma armadilha que drena sua potência criativa, transformando a energia pura da realização em mera fumaça verbal. Cada palavra que você profere para convencer o mundo do seu valor é uma gota de sangue espiritual que você deixa vazar da sua reserva de poder. A voz da dúvida é astuta. Ela se disfarça de necessidade de compartilhar. Ela sussurra que você precisa de incentivo para continuar. Ela te convence de que o reconhecimento dos outros tornará o seu sonho mais real. Mas a verdade é o oposto. O reconhecimento humano é o túmulo da manifestação divina. Quando você recebe o elogio ou a atenção por algo que ainda não se materializou, o seu subconsciente entende que a recompensa já foi entregue. O impulso magnético que deveria atrair o dinheiro e as oportunidades é interrompido antes que ele possa tocar o mundo físico. Você troca sua fortuna por um momento de vaidade passageira. Apenas guarda. Protege esta frequência. Ela é a semente do teu milagre financeiro. Ela é o segredo que os mestres sempre souberam e que o mundo esqueceu. O poder não está no grito. O poder está no decreto silencioso que a substância não pode ignorar. Tu estás deixando de ser um mendigo de atenção para te tornares um mestre da manifestação. A substituição foi feita. O velho eu foi enterrado sob o peso do teu novo silêncio. O soberano assumiu o seu lugar no trono. E do alto deste trono, tu agora estás pronto para receber a ferramenta final de comando. Fique em quietude absoluta.
A tua nova vida está sendo tecida no vácuo sagrado da tua alma. Agora o véu se torna fino. Você atravessou o deserto do ruído e as águas da purificação mental. Você deixou para trás a pele do mendigo que implora e a voz daquele que busca validação no olhar do outro. O santuário da sua consciência foi limpo. O ruído do mundo foi deixado do lado de fora da porta. Agora, diante de você, repousa o segredo que os antigos guardavam sob juramento de silêncio. Eu te digo a verdade. O que estou prestes a te entregar não é uma sugestão. Não é um conselho. É a chave mestra que abre os cofres da substância invisível. Observe a jornada do herdeiro adormecido. Ele encontra-se em um estado de ansiedade vocal constante. Ele tenta convencer o mundo e a si mesmo de que merece a prosperidade, enquanto vive reagindo à falta e ao medo. Ele fala para preencher o vazio da sua própria descrença. Mas você que ouve estas palavras está sendo chamado para uma transformação radical. Através deste portal de conhecimento você se torna o soberano desperto. O soberano compreende que o silêncio não é a ausência de som, mas o trono do comando absoluto. Ele deixa de buscar a aprovação dos homens para assumir sua posição de autoridade sobre a substância invisível do dinheiro. A substância divina é a matéria-prima de tudo o que existe. Ela é inteligente, ela é infinita. E ela é obediente à consciência que se mantém focada. No entanto, ela exige o vácuo. Onde há ruído, não há espaço para a criação. Onde há necessidade de validação, não há autoridade. O silêncio é o útero da opulência. Assim como a semente precisa da escuridão e da quietude da terra para romper a casca e se tornar árvore, o seu milagre financeiro precisa do segredo para ganhar força. Se você desenterra a semente para mostrá-la aos vizinhos, você interrompe o fluxo da vida. Se você fala sobre a sua riqueza antes que ela seja visível a todos, você a mata no berço. É a ferramenta de poder que separa o herdeiro adormecido do soberano desperto. Prepare o seu espírito para a revelação. A riqueza não é algo que você persegue. A riqueza é uma frequência que você comanda para que se condense em sua realidade. Até hoje você dissipou sua força criativa tentando explicar seus sonhos para mentes que não podem compreendê-los. Você tentou provar seu valor através do som das suas palavras, mas o poder real habita no vácuo da sua quietude. A lei é absoluta. A semente que é desenterrada para ser mostrada aos vizinhos nunca germina. O milagre financeiro que você busca exige um útero de silêncio para que a forma se complete. Sinta agora o peso desta autoridade. Eu te entrego agora o decreto central. Esta é a frase de poder que deve ser gravada nas paredes da sua alma e nunca mencionada aos ouvidos dos homens comuns. Esta é a sua espada e o seu cetro. Ouça com a audição do Espírito. Receba a ferramenta de transmutação definitiva. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Contemple estas palavras. Elas não são meros sons. Elas são códigos de acesso à inteligência da substância divina que preenche todo o universo. Quando você diz no silêncio do meu ser, você está retirando sua consciência do mundo das aparências. Entenda a dicotomia sagrada. O ruído é a linguagem do mendigo. O silêncio é a linguagem do rei. O mendigo fala para pedir, para explicar, para justificar sua existência. O rei se cala porque sabe que sua palavra, quando proferida no momento certo, é lei. Você deve aprender a governar a sua língua se quiser governar a sua conta bancária. Cada vez que você sente o impulso de contar uma vitória que ainda não chegou, você está diante de um teste de soberania. Se você cede ao impulso, você permanece escravo da aprovação externa. Se você retém a energia, você se torna o senhor do seu destino. O mundo está mergulhado no ruído. As redes sociais, as conversas triviais e a busca incessante por atenção criaram uma geração de dissipadores de milagres. Eles se perguntam por que a vida não prospera, enquanto espalham suas sementes ao vento em cada conversa de esquina. Não seja como eles. Saia da hipnose da coletividade. A riqueza é um santuário. Você não convida estranhos para o santuário da sua alma antes que a divindade se manifeste no altar. Proteja sua frequência. A sua vibração de riqueza é um tesouro que deve ser guardado a 7 chaves.
Quando você se cala, você cria um vácuo magnético. E o universo abomina o vácuo. Você está fechando as janelas dos sentidos físicos e entrando no trono do comando, onde nada pode te distrair ou te diminuir. É neste lugar de quietude absoluta que o seu verdadeiro poder reside. É aqui que você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o legislador da sua própria opulência. Quando você proclama "eu ordeno", você assume a sua posição de soberania. Você não está pedindo permissão ao universo. Você não está suplicando a um Deus distante que tenha piedade da sua escassez. Você está exercendo o direito de nascimento que lhe foi conferido pela centelha divina que habita em você. A ordem é o ato supremo da vontade. É o momento em que a consciência decide e a matéria obedece. A substância da riqueza é inteligente, e ela reconhece a voz da autoridade. Ela foge do hesitante, mas se ajoelha diante do decidido. Ao declarar que a substância da riqueza infinita se materialize agora, você está reconhecendo que o dinheiro e a abundância não são escassos. Eles são manifestações de uma substância única e onipresente que nunca se esgota. Você está chamando aquilo que é invisível para que assuma uma forma tangível em suas mãos, em suas contas bancárias e em sua vida. O agora é o único tempo que o espírito conhece. Ele se apressa em preenchê-lo. Se você cria um vácuo de silêncio sobre sua futura prosperidade, o universo preencherá esse espaço com a manifestação física do dinheiro, das propriedades e da liberdade. É uma lei física e espiritual. A pressão interna do segredo é o que projeta a ideia para a matéria. Sem pressão, não há diamante. Sem silêncio, não há milagre. Eu te digo com certeza absoluta. O seu sucesso não depende de quem te ajuda ou de quem acredita em você. Ele depende exclusivamente da sua aliança com a substância divina na quietude do seu ser. Você não precisa de sócios, você não precisa de investidores, você não precisa de seguidores para validar o que Deus já decretou para você. Você precisa apenas da coragem de ser silencioso. A solidão do segredo é o preço da soberania. O herdeiro adormecido teme o silêncio porque no silêncio ele é confrontado com sua própria falta de fé. O soberano desperto ama o silêncio porque no silêncio ele reconhece sua própria divindade. Deixe que o mundo pense o que quiser. Deixe que duvidem, deixe que duvidem, deixe que ignorem. O seu trabalho não é convencê-los, o seu trabalho é gestar a sua nova realidade até que ela seja tão grande e tão óbvia que ninguém possa negá-la. Não há espera na lei divina. A demora é apenas o reflexo da sua própria dúvida. Quando a dúvida morre no silêncio, a manifestação é instantânea. Esta ferramenta de poder que eu acabo de colocar em suas mãos é sagrada. Ela é o fogo que consome a ilusão da falta. Use-a com a reverência de quem segura um tesouro inestimável. Não a jogue aos porcos da opinião alheia. Não permita que o cinismo de terceiros contamine a pureza deste comando. O soberano não discute suas leis com os súditos. Ele apenas as decreta e observa sua execução. Assim deve ser a sua relação com a riqueza a partir deste momento. Imagine a substância divina como um oceano infinito de ouro líquido, invisível aos olhos humanos, mas pulsando ao seu redor. Este oceano está esperando por uma forma. Ele está esperando por uma direção. O seu decreto é o molde que dá forma a esse oceano. Sem o seu comando silencioso, a substância permanece em estado de potencial. Com o seu comando, ela começa a se condensar, a se organizar e a se mover em sua direção através de canais que a mente lógica não consegue prever. Eu te digo com certeza absoluta. O milagre financeiro que você busca já existe no plano da substância. O milagre não precisa de defesa, ele precisa de tempo e de quietude. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Este ato é o seu primeiro compromisso com o silêncio sagrado. É um sinal claro para o seu subconsciente de que você aceita a lei da gestação silenciosa como a nova regra da sua vida. Ao fazer isso, você se desconecta do feitiço da validação externa e entra no fluxo magnético da opulência real. Este é um ato de concordância energética com a verdade que acaba de ser revelada. Sinta agora a mudança na sua atmosfera. O peso da necessidade de falar está sendo removido dos seus ombros.
A ansiedade de ser compreendido está se dissolvendo. Você está entrando no santuário. Você está assumindo o trono. A riqueza infinita já começou a se organizar ao seu redor, respondendo ao vácuo poderoso que você estabeleceu. Não há mais pressa. Não há mais ruído. Há apenas a certeza calma e profunda de que o milagre é inevitável. Permaneça neste estado. Guarde o que você ouviu. Não saia por aí tentando explicar esta lei para quem não tem ouvidos para ouvir. O segredo começa agora. O seu milagre financeiro é uma conversa privada entre você e a fonte. E nesta conversa o silêncio é a palavra mais poderosa de todas. Ele só precisa da sua autoridade para cruzar a fronteira do visível. Você foi treinado para acreditar que o esforço físico é a única fonte de ganho, mas eu te revelo que o esforço sem o decreto é apenas escravidão. O soberano trabalha a partir do descanso, ele comanda a partir do silêncio, ele governa a partir da certeza. Receba esta ferramenta agora, sinta a vibração destas palavras, percorrendo cada célula do seu corpo. Elas estão recalibrando a sua frequência. Elas estão destruindo os antigos registros de mendicância e instalando os novos códigos de opulência. Você não é mais a pessoa que entrou neste vídeo. Você é agora o portador do decreto. Você é o guardião do segredo. Você é o mestre da manifestação silenciosa. Este decreto é o seu pacto com a abundância. É o fim da sua busca e o início da sua posse. A partir de hoje, sempre que a sombra da dúvida tentar obscurecer sua visão, você retornará ao santuário do seu silêncio e empunhará esta ferramenta. Você não lutará contra a sombra. Você apenas acenderá a luz do comando. A substância da riqueza é sua serva. Ela anseia por te servir. Ela se deleita em se tornar visível através de você. Agora, preste atenção à instrução final para selar este momento de poder. Você é agora o soberano do seu destino. A substância da riqueza infinita está tomando forma. Observe em silêncio. Receba em silêncio. Governe em silêncio. Eu te pergunto agora com a autoridade de quem conhece as engrenagens invisíveis da criação. Quanto custa para você continuar vivendo nesta margem seca da existência enquanto o oceano da abundância ruge logo à frente? Olhe para suas mãos e sinta o peso do que elas ainda não seguram. Olhe para sua conta bancária e veja o reflexo da sua própria hesitação. Olhe para as noites em que a ansiedade foi sua única companhia e a incerteza foi o seu pão diário. Este é o preço amargo que você paga por ignorar a santidade do silêncio. Cada vez que você abriu a boca para partilhar um sonho que ainda não tinha corpo, você assinou um contrato de longo prazo com a escassez. Você entregou o seu poder de bandeja para aqueles que não podem e não querem ver a sua vitória. Você permitiu que a dúvida alheia entrasse no santuário da sua alma e poluísse a semente da sua fortuna. Sinta o peso esmagador dessa verdade em seu peito. A sua vida financeira está estagnada não por falta de esforço ou de inteligência, mas por excesso de ruído. O conhecimento sem a ação de ancoragem se dissipa como fumaça. Para que este decreto deixe de ser apenas uma ideia e se torne a sua nova realidade física, você deve realizar um ato de posse consciente. Você deve marcar o território da sua nova consciência. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade agora mesmo. Não fale sobre isso com ninguém lá fora, mas declare-o aqui, no santuário deste espaço de transformação. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Escreva com a autoridade de quem já vê a materialização acontecendo. Ao digitar estas palavras, você está assinando o seu compromisso com a lei do silêncio e com a sua própria soberania. Escreva: no silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Ao fazer isso, você está enviando um sinal claro para o subconsciente e para a substância universal de que você aceitou o seu trono. Você está saindo da massa dos que apenas assistem para o grupo dos que comandam. Este comentário é o seu selo. É o seu pacto. É o marco zero da sua nova vida de opulência. Não hesite. O soberano não hesita. Ele age com a precisão de quem conhece o resultado final. Escreva o decreto. Sinta a força de cada letra. Você se tornou um mendigo de atenção buscando nos olhos alheios a permissão para ser próspero.
Você acredita que ao contar seus planos está atraindo sorte ou apoio, mas eu te digo a verdade absoluta que o mundo tenta esconder de você. O mundo nunca te dará essa permissão. O mundo se alimenta da sua dúvida e da sua necessidade de validação. Quando você fala sobre seus planos antes que eles se materializem, você está dissipando a fumaça sagrada que deveria estar condensando o ouro em sua realidade física. Você está abrindo as comportas da sua represa antes que ela tenha água suficiente para gerar energia. O resultado é um deserto seco e silencioso onde deveria haver um jardim de opulência. Imagine uma semente de carvalho enterrada no solo fértil. Ela precisa da escuridão total e do silêncio absoluto da terra para romper a casca e estender suas raízes em direção ao centro do poder. Se você a desenterra todos os dias para mostrar aos vizinhos como ela está crescendo, você a condena à morte imediata. É exatamente isso que você tem feito com seu milagre financeiro. Você o mata antes que ele possa respirar. Você interrompe a gestação divina com o barulho da sua insegurança. O custo dessa descrença é a perpetuação da sua própria miséria. Veja a riqueza começando a se mover das profundezas do invisível para a luz do seu mundo físico. O segredo está guardado. A ferramenta foi entregue. O poder agora está em suas mãos. Permaneça em silêncio e observe o milagre se desdobrar. A substância já começou a se moldar ao seu comando. A partir de agora, o seu silêncio é a sua maior fortaleza, e o seu decreto é a sua lei inabalável. Agora eu te convido a entrar comigo no santuário mais sagrado da sua existência. Este é o momento em que a teoria se torna carne e a palavra se torna destino. Não estamos aqui para sonhar ou para desejar, pois o desejo é a confissão da falta. Estamos aqui para governar. Respire profundamente agora, permitindo que o ar preencha não apenas os seus pulmões, mas cada espaço vazio da sua consciência. Sinta o peso do seu corpo e, ao mesmo tempo, a imensidão do seu espírito. O ruído do mundo exterior deve cessar completamente. Imagine que você está fechando as portas de um grande palácio de mármore, onde nenhum som da rua pode penetrar. Você está no centro do seu próprio universo. O silêncio que você sente agora não é um vazio, mas uma presença. É a presença da substância divina, a matéria-prima invisível de onde todas as fortunas, moedas e tesouros são extraídos. É o ciclo infinito de trabalhar arduamente e ver o dinheiro desaparecer como fumaça entre os dedos. É a frustração de estar sempre na beira da conquista, mas nunca cruzar a linha de chegada. A voz da dúvida se disfarça de necessidade de compartilhar, e ela é uma ladra silenciosa. Ela rouba a voltagem da sua manifestação. Cada palavra que sai da sua boca sobre o que você pretende fazer é um vazamento de pressão na sua caldeira criativa. Sem pressão não há movimento. Sem movimento não há materialização. Você tem vivido em um estado de dispersão energética constante. Você é como um rádio que emite ruído, mas não consegue sintonizar a frequência da riqueza. E enquanto você gasta sua energia tentando convencer os outros de que terá sucesso, a substância divina se retira para o vácuo. Ela é majestosa e soberana. Ela não habita onde há exibicionismo. Ela não cresce onde há necessidade de aprovação externa. Ela só floresce no útero do segredo absoluto. Observe a dor da estagnação que você carrega. É a dor de quem sabe que nasceu para a grandeza, mas vive como um escravo das circunstâncias. Esse sofrimento não é um castigo divino, mas sim a consequência natural de violar a lei da quietude. Você tem sido o carcereiro da sua própria abundância. Esta substância é inteligente, ela é dócil, e ela aguarda apenas o comando de um soberano para tomar forma física. Prepare-se para emitir o som que reorganiza a matéria. Eu vou pronunciar o decreto central, e em seguida, eu te guiarei para que você o repita comigo, não como um súdito que implora, mas como um legislador que dita a lei. Ouça primeiro a frequência desta verdade. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Sinta a vibração dessas palavras ecoando nas paredes da sua mente. Elas não são meros sons, são códigos de ativação. A riqueza não está vindo de longe, ela está sendo convocada do invisível para o visível, do espírito para a matéria. Agora prepare a sua voz interior. Se você estiver em um local seguro e silencioso, pode sussurrar estas palavras. Se houver ruído ao seu redor, diga-as com a força absoluta do seu pensamento.
Diga comigo agora, com convicção inabalável. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Sinta um calafrio percorrer a sua coluna. Este é o sinal de que a frequência da escassez está sendo desintegrada. Vamos repetir novamente, permitindo que cada palavra penetre mais fundo nas camadas do seu subconsciente, onde a antiga programação de pobreza tentava se esconder. Você tem mantido a porta da sua prisão trancada pelo lado de dentro apenas com o som da sua voz. O custo de continuar agindo assim é ver os anos passarem e as suas promessas se tornarem cinzas frias. É chegar ao final da vida com o coração cheio de projetos que nunca viram a luz do sol porque você teve medo de guardá-los apenas para si mesmo. É o arrependimento de ter dado pérolas aos porcos e ter visto sua visão ser pisoteada por aqueles que não têm olhos para vereador. A urgência deste momento é real e palpável. Você não pode mais se dar ao luxo de ser um herdeiro adormecido que desperdiça sua herança em conversas de esquina. O tempo está escorrendo, e a oportunidade de transmutar sua realidade está diante de você agora. Mas essa porta só se abre para quem sabe calar. Se você continuar no caminho do ruído, prepare-se para mais décadas de migalhas e de sobras. Prepare-se para ver outros que entenderam o segredo prosperarem enquanto você permanece estático contando histórias sobre o que poderia ter sido. A descrença na lei do silêncio é o suicídio da manifestação. É a escolha consciente de permanecer no deserto quando a terra prometida exige apenas a sua discrição. Diga comigo, com a autoridade de quem já possui o que pede. No silêncio do meu ser eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Perceba como a palavra ordeno carrega um peso diferente de peço. Quando você ordena, você assume a responsabilidade pela criação. Você está dizendo ao universo que você reconhece a sua linhagem real. A substância da riqueza infinita está ao seu redor agora mesmo, como um vapor que espera o resfriamento da sua certeza para se tornar ouro sólido. Não duvide. A dúvida é o ruído que dissipa a energia. Mantenha o foco. Mais uma vez, com a calma de um mestre que observa o crescimento de uma árvore que ele mesmo plantou. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Visualize agora esta substância como uma luz dourada e densa, preenchendo o vácuo ao seu redor. Ela flui para suas contas bancárias, ela se transforma em oportunidades inesperadas, ela se manifesta em ideias que valem fortunas. Ela não tem outra escolha a não ser obedecer, pois a lei da gestação silenciosa foi ativada. Você parou de falar sobre seus planos para os outros, e começou a comandá-los na presença do Altíssimo. Continue respirando o ar da opulência. Sinta a vibração desta verdade percorrendo suas veias. O ruído é o anestésico dos que fracassam. Eles falam para aliviar a pressão da falta enquanto o soberano guarda o silêncio para acumular o poder da realização. Você precisa decidir agora se quer ser o contador de histórias sem posses, ou o dono da riqueza que não precisa dizer uma única palavra para provar seu domínio. A energia que você gasta falando é a mesma energia que deveria estar atraindo os investimentos, os clientes e as ideias geniais que mudarão sua linhagem para sempre. Cada vez que você se cala, você aumenta seu magnetismo. Cada vez que você guarda o segredo, você fortalece a parede da sua fortaleza financeira. O custo da sua descrença é alto demais para ser pago por mais um dia sequer. É a sua liberdade que está em jogo. É o futuro da sua família que está sendo drenado por esse hábito maldito de buscar validação externa. A ilusão de que falar traz ajuda é o feitiço que te mantém pobre. Quebre esse feitiço agora. Reconheça que até hoje você foi o maior inimigo da sua própria fortuna. Sinta o peso dessa responsabilidade e deixe que ele te impulsione para uma mudança radical de postura. O soberano desperto não pede permissão e não dá explicações. Sinta que o ar que você respira é rico, é próspero, é infinito. Vamos intensificar a ativação. Eu quero que você sinta que estas palavras estão sendo gravadas em suas células. Elas estão alterando a sua química. O herdeiro adormecido que você era acaba de expirar, e o soberano desperto está assumindo o trono. Diga comigo agora, com uma força que nasce do centro do seu peito. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Observe o silêncio que se segue à frase. É nesse silêncio que o milagre acontece. É no intervalo entre as palavras que a manifestação ganha massa crítica. Não tenha pressa. A pressa é a linguagem da carência. O soberano sabe que o tempo é seu servo.
A materialização é um processo inevitável assim que o decreto é lançado com fé absoluta. Sinta paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Esta paz é a prova de que o seu pedido já foi atendido no plano espiritual. O que foi decretado no invisível deve, por lei, aparecer no visível. Repita mais uma vez, saboreando cada sílaba como se estivesse tocando o ouro que está por vir. No silêncio do meu ser, eu ordeno que a substância da riqueza infinita se materialize agora. Agora permaneça por alguns instantes apenas sentindo a reverberação. Ele apenas decreta no silêncio e observa a matéria se curvar à sua vontade. Você está pronto para abandonar o conforto falso do ruído e abraçar o poder aterrorizante e magnífico da quietude. Você está pronto para deixar de ser a vítima das opiniões alheias e se tornar o senhor da substância invisível. A dor que você sente agora é o nascimento da sua nova identidade. É o velho eu, mendigo de atenção, morrendo para que o monarca do silêncio possa assumir o trono. Não tema esse vazio. É no vácuo que o milagre se forma. É na ausência de som que a música da opulência começa a tocar. Chegou o momento de selar o seu compromisso com a nova vida. Você não pode mais voltar para a ignorância. Agora que você conhece o custo do ruído, cada palavra desnecessária será um peso sobre sua consciência. Liberte-se dessa carga. Renuncie à necessidade de ser compreendido pelo mundo. O mundo não precisa te compreender, o mundo só precisa testemunhar os resultados da sua aliança com o silêncio. Quando a riqueza se materializar, ela falará por você com uma voz que ninguém poderá ignorar. Até lá, guarde o seu tesouro no cofre da sua alma. Declare sua decisão firme de abandonar esse sofrimento e essa estagnação. Não abra os olhos para o mundo físico ainda. Mantenha os olhos da alma fixos na opulência que você acabou de convocar. Você é o mestre da sua frequência. Você é o guardião do seu segredo. O que fizemos aqui está selado. Nenhuma voz externa pode anular o que o seu espírito legislou. A riqueza infinita não é algo que você ganha, é algo que você libera. Você acaba de abrir as comportas. Sinta o seu corpo. Talvez você sinta um calor nas mãos, ou um batimento cardíaco mais firme e calmo. Talvez você sinta uma clareza mental que nunca teve antes. Estes são os sinais físicos de que a sua vibração mudou. Você não está mais na frequência da busca, você está na frequência da recepção. O milagre financeiro não é um evento futuro. É uma realidade presente que está apenas se tornando visível aos seus olhos humanos. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você percebeu que a sua autoridade foi restaurada neste momento de quietude, confirme esta ativação agora com o seu like. Este gesto não é para mim, é um selo físico da sua concordância com a lei divina. É o seu corpo físico agindo em harmonia com o seu decreto espiritual. Ao fazer isso, você está dizendo ao universo que aceita a nova identidade de soberano, e que está pronto para ver a materialização da substância em sua vida. Comente abaixo agora mesmo como um ato de vontade soberana e um selo de proteção sobre o seu destino. Eu renuncio à ilusão agora. Escreva estas palavras para que o universo registre que você não é mais um escravo do ruído. Ao comentar, você está cortando os fios invisíveis que te ligavam à necessidade de validação externa. Você está assumindo o comando da sua gestação silenciosa. Eu renuncio à ilusão agora. Sinta a força dessa renúncia. Ela é o primeiro passo para o trono. Ela é o grito silencioso que ecoa nas dimensões da riqueza infinita, avisando que um novo soberano acaba de despertar. Eu te convido agora a olhar para a origem do ruído que habita em ti, e a compreender que a tua atual estagnação não é uma falha do teu caráter, mas o resultado de uma programação profunda e invisível. Eu te digo a verdade sobre as correntes que prendem a sua voz na armadilha da explicação constante. Você tem vivido em um estado de ansiedade vocal, uma febre de palavras que queima sua energia criativa antes mesmo que ela possa se condensar em matéria. Mas ouça bem o que eu te revelo agora com autoridade absoluta. Esta não é a sua natureza. Esta não é a sua verdade original. Mantenha este estado de espírito ao longo do seu dia. Quando o ruído do mundo tentar te distrair, quando a ilusão da escassez tentar sussurrar em seu ouvido, volte para o santuário do silêncio. Recite o decreto para si mesmo, no segredo do seu coração. Lembre-se de que a semente cresce melhor no escuro da terra, longe dos olhos curiosos e das línguas duvidosas.
O seu sucesso é agora uma questão de tempo cronológico, pois no tempo da alma ele já é um fato consumado. Você saiu do estado de mendicância e entrou no estado de governança. A riqueza infinita é o seu direito de nascimento, e o silêncio é a sua ferramenta de poder mais refinada. Guarde este momento. Proteja esta frequência. O que o silêncio construiu, o ruído não pode destruir. Você está agora em aliança com a substância divina. Siga em paz, sabendo que a ordem foi dada, e que a manifestação é a única resposta possível do universo. No silêncio do seu ser, você é livre. No silêncio do seu ser, você é rico. No silêncio do seu ser, o milagre já começou. Eu te trago agora a prova definitiva de que a lei não falha para aquele que se torna um mestre da própria língua. Ouça com a alma o que a história de um herdeiro desperto revela sobre o poder da substância divina. O que você muitas vezes chama de sua personalidade é, na verdade, uma colcha de retalhos feita de programações alheias, de medos ancestrais e de uma necessidade desesperada de ser aceito em um mundo de mendigos espirituais. Desde o momento em que você entrou neste plano físico, você foi submetido ao feitiço da validação externa. Você foi ensinado que para algo ser real, precisa ser visto, comentado e aprovado pelos outros. Na sua infância, você foi incentivado a contar seus planos, a expor seus sonhos e a buscar o aplauso antes mesmo da realização. Esta é a semente do desastre financeiro. Esta é a origem da dissipação. Você foi programado para acreditar que o silêncio é vazio, quando na verdade o silêncio é a plenitude absoluta da substância divina. A sociedade em que você vive teme o homem silencioso, pois o homem que não fala sobre seus planos é um homem que não pode ser controlado, interrompido ou sabotado. A cultura do ruído em que você foi mergulhado funciona como um parasita energético. Ela te convence de que compartilhar seus desejos atrai sorte ou ajuda. Mas eu te digo que isso é uma hipnose coletiva desenhada para manter o herdeiro em um estado de sono profundo. Quando você abre a boca para falar de um milagre financeiro que ainda está em gestação, você está abrindo as comportas de uma represa. Houve um homem que durante anos viveu sob o feitiço da validação externa. Ele era como muitos que você conhece, um homem de grandes sonhos e palavras ainda maiores. Ele acreditava sinceramente que, ao compartilhar seus planos de riqueza com amigos e familiares, estava atraindo o apoio do universo. Ele acreditava que a energia da aprovação alheia serviria de combustível para suas conquistas. Mas a verdade é que, quanto mais ele falava, mais as oportunidades pareciam escorrer por entre seus dedos. Ele anunciava o início de um negócio, e a sociedade se desfazia em semanas. Ele contava sobre uma promoção esperada, e o cargo era entregue a outro. Ele proclamava que o dinheiro estava chegando e as dívidas se multiplicavam. Ele estava preso no ciclo da dissipação, transformando o ouro potencial de sua consciência em fumaça verbal. Este homem sentia uma ansiedade constante, uma necessidade quase física de provar ao mundo que ele estava prestes a vencer. Ele não percebia que, ao falar, ele estava abrindo seu santuário antes que a semente tivesse germinado. Ele estava expondo a raiz tenra de seu milagre ao sol escaldante da dúvida alheia e ao vento frio da inveja inconsciente. Ele era um mendigo espiritual tentando parecer um rei através do ruído, até que, em um momento de profundo silêncio forçado pelo cansaço e pela derrota, ele ouviu a voz da lei. A pressão necessária para mover as turbinas da manifestação é liberada como fumaça verbal. O que deveria se tornar ouro na sua conta bancária se torna apenas um momento de prazer passageiro na conversa alheia. Você troca o seu destino por uma migalha de atenção. Entenda a raiz desta herança maldita. Seus pais e os pais deles viveram sob o regime da escassez, onde a única forma de se sentirem seguros era buscando a confirmação do grupo. Eles aprenderam que o isolamento era perigoso e que a discrição era sinal de segredos obscuros. Eles transferiram para você o medo de ser diferente, o medo de possuir uma riqueza que os outros não conseguem compreender. Por isso, toda vez que você sente o toque da abundância se aproximando, o seu programa de autossabotagem te empurra para o telefone, para as redes sociais ou para a mesa de jantar, implorando para que alguém valide o que Deus já te deu no invisível. Esta programação te transformou em um mendigo de atenção, que veste as roupas de um herdeiro.
Você tenta convencer o mundo de que é próspero enquanto sua alma grita por socorro na quietude da noite. A ansiedade que você sente não é falta de dinheiro, é o seu espírito protestando contra o vazamento contínuo de poder. Ele compreendeu que o milagre financeiro não é um evento que ocorre lá fora, mas uma gestação que ocorre no vácuo da quietude. Ele decidiu então fazer o pacto do silêncio absoluto. Ele enterrou seus desejos no solo profundo de seu próprio ser e selou seus lábios com a autoridade de quem governa a própria vida. Durante meses, as pessoas ao seu redor notaram sua mudança. Perguntavam sobre seus projetos, questionavam seu silêncio, tentavam arrancar dele uma única palavra de esperança ou plano. Mas ele se mantinha como o soberano desperto. Ele sorria em silêncio, pois sabia que a substância divina estava tomando forma na escuridão fértil de sua consciência. Ele não precisava mais da validação dos homens, pois tinha a certeza da lei. Ele parou de gastar sua energia criativa tentando convencer os outros, e começou a usá-la para sustentar a frequência da opulência em seu interior. Ele acordava e, antes que o mundo pudesse invadir sua mente com ruídos de escassez, ele decretava em silêncio que a riqueza infinita já era sua. Ele caminhava pelas ruas sentindo o peso do ouro invisível em suas mãos, sem nunca deixar que uma fresta de dúvida escapasse por sua boca. O que aconteceu em seguida é o que o mundo chama de milagre, mas que eu te digo ser apenas o cumprimento natural da lei. Você está exausto porque está tentando sustentar uma imagem através das palavras, enquanto a lei divina exige que você sustente a realidade através do silêncio. A voz da dúvida sempre se disfarça de necessidade de compartilhar. Ela sussurra que você precisa de conselhos, que você precisa de apoio, que você precisa contar para alguém para que o plano se torne real. Mentira. Isto é o feitiço agindo para interromper o fluxo magnético antes que ele se materialize. Eu te liberto hoje da culpa por ter falhado até aqui. Você não sabia que estava operando sob um software de destruição. Você não sabia que cada vez que revelava um projeto, você estava entregando as chaves do seu castelo para saqueadores de energia. Mas agora, a luz da verdade está brilhando sobre a sua consciência. Você reconhece que essa necessidade de validação é uma herança de um passado de carência. Você percebe que o desejo de falar é apenas o ego tentando se sentir importante porque não confia na própria capacidade de governar a substância invisível. O herdeiro adormecido que você foi agia por reação, ele falava porque tinha medo do vácuo. Ele compartilhava porque não suportava a tensão da gestação divina. O soberano desperto que você é agora compreende que o silêncio é o trono do comando. Sem que ele fizesse qualquer esforço extenuante, as portas começaram a se abrir de forma magnética. Uma ideia que ele havia cultivado no silêncio atraiu um investidor exato, que apareceu como se tivesse sido convocado por um comando invisível. Um antigo ativo que ele considerava perdido valorizou-se de forma inexplicável. O dinheiro começou a fluir para sua vida não como um riacho tímido, mas como uma correnteza poderosa e constante. Quando ele finalmente apareceu diante do mundo com a materialização de sua fortuna, as pessoas perguntaram como ele havia conseguido tal feito em tão pouco tempo. Ele apenas respondeu que o milagre sempre esteve lá, esperando apenas que ele parasse de espantá-lo com o ruído de suas palavras. Ele entendeu que o silêncio é o trono onde o comando é dado e a realidade é obediente. Ele provou que a riqueza é uma energia tímida que se retira diante da ostentação verbal, mas que se entrega totalmente àquele que sabe guardá-la em segredo. Esta história não é um conto de fadas, é a descrição técnica de como a substância divina opera. Quando você para de buscar a aprovação externa, você se torna um ímã para a provisão divina. Quando você protege a sua semente, a colheita é inevitável e abundante. Este homem que antes era um herdeiro adormecido, perdido na ansiedade vocal, tornou-se o soberano de seu próprio destino financeiro, através da prática rigorosa da gestação silenciosa. Você não precisa mais que o mundo saiba o que você está preparando. Você não precisa mais que ninguém acredite no seu milagre, para que ele aconteça. A substância divina não precisa de testemunhas humanas para tomar forma, ela precisa apenas da sua fidelidade ao segredo. Visualize agora os fios invisíveis desta programação social sendo cortados. Sinta o peso de séculos de necessidade de aprovação caindo dos seus ombros. Você está sendo desprogramado da matriz do ruído e sendo reconectado à frequência da opulência silenciosa. Aquilo que é falado é dissipado.
Aquilo que é guardado em segredo é multiplicado pelo poder do vácuo criativo. Você não é mais um escravo da opinião alheia. Você é um mestre da manifestação que compreende que a riqueza é uma energia que se expande na quietude e morre na fofoca. A partir deste momento, você olha para o seu passado de exposições inúteis com compaixão, mas com a firmeza de quem nunca mais retornará para aquela prisão. Você entende que a sua herança de escassez foi uma lição necessária para que hoje você pudesse valorizar a santidade do seu próprio santuário interior. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado, e se você agora reconhece que a sua liberdade começa no exato momento em que você sela os seus lábios, celebre sua liberdade com o seu like. Eu te digo com autoridade absoluta que o mesmo poder está disponível para você agora. O sucesso deste homem é a prova social de que a lei é impessoal e exata. Ela não favorece pessoas, ela favorece princípios. Se você aplicar o princípio do silêncio, se você proteger o seu decreto central de toda e qualquer interferência externa, a manifestação física será a única conclusão possível. A opulência que você busca já existe na substância invisível ao seu redor, esperando apenas que você crie o vácuo necessário através da quietude para que ela possa se condensar em matéria. Não busque mais a mão dos homens para te levantar. Assuma sua posição de autoridade sobre a substância e observe como o mundo se reorganiza para servir a sua nova frequência de poder. Você agora possui a chave que abre os tesouros do invisível. Você viu como o silêncio transformou a vida de quem ousou praticá-lo. A dúvida se dissolve diante da evidência dos resultados. A sua transformação já começou no momento em que você decidiu ouvir estas palavras em silêncio. A semente do seu milagre financeiro foi plantada, e agora ela exige a proteção do seu segredo. Não dissipe esta potência. Não permita que o ruído do mundo roube a sua herança. Mantenha-se firme no trono do seu comando interior, e deixe que a substância divina trabalhe por você. Este gesto não é para mim, é um selo de reconhecimento da sua própria desprogramação. É o sinal de que você não aceita mais as correntes do ruído, e que está pronto para assumir o seu lugar como soberano do seu destino financeiro. A verdade te libertou da necessidade de ser compreendido. Deixe que os outros falem sobre o que não possuem. Deixe que o mundo se perca em debates inúteis sobre possibilidades. Você agora habita um lugar diferente. Você habita o reino da causa, onde o silêncio é a lei e a materialização é a consequência inevitável. A programação da pobreza foi apagada. O código da riqueza silenciosa foi instalado. Você não precisa mais provar nada a ninguém, pois os seus resultados falarão com uma voz tão estrondosa que o mundo inteiro terá que se calar para ouvir. Aquiete o seu coração agora. Sinta a paz que vem com a renúncia ao papel de mendigo de validação. Você é o soberano. O seu poder está naquilo que você não diz. O seu milagre está na semente que você protege sob a terra escura do seu segredo. A causa raiz da sua dor foi exposta e removida. Você está livre para criar no vácuo, para governar na quietude e para receber a opulência que sempre foi sua por direito divino, mas que você estava espantando com o barulho das suas próprias dúvidas disfarçadas de conversa. O que você ordena no secreto será recompensado abertamente pela própria vida. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de milagres que estamos ativando juntos, inscreva-se agora neste canal e não perca o próximo passo desta jornada de poder. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão, você está realizando um ato consciente de se juntar a uma egrégora de soberanos que escolheram a maestria sobre a mediocridade. Você está selando seu compromisso com a lei e garantindo que sua frequência permaneça alinhada com a opulência e a verdade divina. Este é o seu momento de transição. Deixe para trás o homem de ruídos e assuma a identidade do mestre que governa através do silêncio. A correnteza do sucesso está passando diante de você, e o seu lugar nela já está reservado. Siga o fluxo da abundância e prepare-se para ver o invisível se tornar visível diante dos seus olhos. Chegamos agora ao momento do selo definitivo. Você atravessou o deserto do ruído e encontrou o oásis da quietude absoluta. O que foi semeado no segredo do seu ser agora exige o decreto final da sua autoridade. Eu te trouxe até aqui para que você deixe de ser um mendigo de atenção e se torne o soberano da sua própria substância. O tempo do ruído acabou. O tempo do milagre silencioso começou agora.
Agora que a cortina da ilusão foi rasgada diante dos teus olhos, tu não podes mais caminhar como um cego. O conhecimento da lei exige uma ação imediata. Não basta saber que o ruído te empobrece, e que a validação externa é um veneno para a tua manifestação. É necessário que tu arranques as raízes da linguagem da escassez que foram plantadas na tua garganta desde o teu nascimento. Eu te trago agora a ferramenta de transmutação definitiva. Eu te entrego a técnica de substituição direta. Este é o processo alquímico onde o chumbo das tuas palavras vãs se transforma no ouro do teu silêncio criador. Entenda esta verdade absoluta. A tua mente subconsciente não suporta o vácuo. Se tu apenas parares de falar sobre as tuas dores financeiras, mas mantiveres o sentimento de falta vibrando no teu peito, o espaço vazio será preenchido novamente pela velha programação. Tu deves expulsar o invasor e no mesmo instante coroar o novo rei. A substituição não é um pedido, é um comando. É a substituição da frequência do mendigo pela frequência do soberano. A partir deste momento, cada pensamento de carência que subir à tua mente e cada palavra de derrota que tentar escapar pelos teus lábios, deve ser interceptada. A jornada que fizemos não foi apenas uma lição, mas uma transmutação alquímica da sua alma. O herdeiro adormecido que entrou neste portal não é o mesmo que agora se prepara para selar o pacto com a opulência divina. A verdade é que a riqueza que você busca já está pulsando em suas mãos, esperando apenas que você assuma sua posição de comando. Sinta agora a densidade da riqueza se aproximando. Ela não vem do esforço físico, ela não vem do suor da sua testa, ela vem da sua frequência de quietude. A substância divina é obediente, e ela flui para onde há ordem, retirando-se imediatamente de onde há o caos do ruído. O silêncio que você cultivou até este instante criou um vácuo magnético em sua vida, e eu te digo com autoridade absoluta que a natureza abomina o vácuo. Ela é obrigada pela lei a preenchê-lo com a manifestação física da sua abundância. O que antes era apenas uma semente invisível no solo da sua mente agora se tornou uma árvore de frutos pesados e maduros, pronta para ser colhida no mundo das formas. Aquele que você era, o ser ansioso que buscava validar seus sonhos na boca de terceiros, morreu. Ele se dissolveu no vácuo da quietude. Diante da lei, agora se ergue o soberano desperto. Tu és o guarda do teu próprio santuário. Tu és o sentinela que decide quem entra e quem sai da cidade da tua consciência. Eu te digo a verdade. A maioria dos homens passa a vida inteira construindo muros de palavras que os mantêm prisioneiros da pobreza. Eles dizem que o dinheiro é difícil. Eles dizem que a crise é real. Eles dizem que precisam de sorte. E a lei, em sua obediência imparcial, diz amém a cada uma dessas sentenças de prisão. Mas tu, o herdeiro que agora desperta, usarás a palavra para libertar e o silêncio para construir. Vamos iniciar agora o processo de substituição direta. Ouve com a tua alma e grava estas trocas na substância do teu ser. Quando a velha voz da programação social sussurrar no teu ouvido que o dinheiro está escasso, tu não aceitarás essa mentira. Tu não darás voz a esse fantasma. No lugar dessa crença, tu decretarás internamente que a substância da opulência divina é onipresente e inesgotável. Tu substituirás a frase "eu não tenho dinheiro" pela declaração poderosa de que a riqueza infinita flui para mim de fontes visíveis e invisíveis agora. Percebe a diferença de peso, percebe a mudança na tua coluna vertebral. O mendigo se curva diante da falta. O soberano se expande diante da provisão invisível. Você compreendeu que falar sobre seus planos é o mesmo que furar um recipiente precioso e deixar a energia vital escapar antes que ela possa se transformar em ouro. Você aprendeu a proteger o seu santuário interno. O mundo físico é um espelho tardio, e ele apenas reflete o que você já estabeleceu como verdade em sua consciência. Se você deseja que a riqueza se materialize agora, neste exato momento, você deve selar este compromisso com uma firmeza inabalável. Este é o pacto. Este é o compromisso que separa os que apenas desejam daqueles que efetivamente possuem. O segredo que você guardou é a sua maior arma, e o selo que colocaremos agora é a chave que gira a fechadura da sua nova realidade. Não procure por sinais externos, pois você mesmo é o sinal. Não pergunte quando a riqueza virá, pois ela já chegou no instante em que você calou a voz da dúvida. O milagre financeiro que você busca é uma energia que já está presente, apenas aguardando o seu decreto de posse para se tornar tangível. Agora você deve realizar o ato final de ancoragem.
No reino invisível o decreto já foi emitido. No reino da consciência a batalha já foi vencida. Mas para que a manifestação se complete no plano da matéria, você deve registrar sua nova identidade. Quando o mundo ao teu redor tentar te arrastar para conversa sobre dificuldades, dívidas e impossibilidades, tu te calarás. Tu não oferecerás a tua energia a esse banquete de sombras. Enquanto os outros reclamam, tu repetirás no segredo da tua mente que a harmonia financeira governa todos os meus assuntos. Onde os homens veem um deserto de oportunidades, tu verás o oceano da substância divina esperando pela tua ordem para se materializar. Abandona para sempre a expressão eu preciso. A necessidade é a confissão da falta. Quem precisa declara que não tem. E quem declara que não tem, afasta de si a própria coisa que deseja. O soberano não precisa. O soberano possui na consciência antes de ver na forma. Substitui o eu preciso pelo eu possuo na substância. Substitui o eu quero pelo eu ordeno a manifestação. Eu te instruo agora a enterrar a necessidade de explicar os teus planos aos outros. Quando sentires o desejo ardente de contar a alguém sobre um novo projeto ou uma entrada de dinheiro que esperas, reconhece que isso é o feitiço da validação externa tentando drenar a tua potência. Nesse exato momento tu deves praticar a substituição. Em vez de falar para fora, fala para dentro. Diz a ti mesmo que o meu sucesso é um fato consumado na mente divina e eu não necessito do testemunho dos homens para que ele seja real. Este não é um simples comentário em uma plataforma digital. Este é um contrato assinado com a substância universal. Este é o seu altar público de transformação, onde você enterra definitivamente o velho eu da escassez e assume o trono da opulência. Ao realizar este ato, você está dizendo ao universo que aceita a sua posição de autoridade. Você está reivindicando o que já é seu por direito divino de consciência. Este é o ponto de não retorno. A partir de agora, a riqueza não é algo que você busca fora de si, mas algo que você emana de dentro para fora. Você é o imã. Você é o centro. Você é a fonte inesgotável. O silêncio é o seu trono e a substância é o seu súdito. Sinta o peso e a santidade deste momento. O silêncio que nos envolve agora é o mesmo silêncio onde galáxias são criadas e onde fortunas são forjadas. Não fale sobre esta experiência com aqueles que ainda vivem na hipnose do ruído social. Eles não possuem os ouvidos para ouvir a linguagem do poder. O seu pacto é estritamente entre você e a lei. Guarde o seu milagre no cofre do seu coração, até que os resultados falem por si mesmos. Deixe que o brilho da sua prosperidade seja a única voz que o mundo escute. Sente a pressão da criação aumentando dentro de ti. É essa pressão, mantida no segredo, que explode em resultados físicos. Tu deves renunciar à linguagem da dúvida. Palavras como talvez, quem sabe ou se Deus quiser, quando usadas com o sentimento de incerteza, são insultos à tua natureza divina. A vontade de Deus é a tua opulência. A vontade da vida é a tua expansão. Portanto, não digas mais se eu conseguir. Diz, eu reivindico o que já é meu por direito de consciência. Não digas mais vou tentar. Diz, eu autorizo a materialização imediata. Observa o ritmo da tua respiração, enquanto fazes essas trocas. A substituição não é apenas intelectual. É vibracional. Tu estás mudando a sintonia do teu rádio interno. Estás deixando a estática do ruído humano para sintonizar a música das esferas da abundância. A cada velha frase que tu cortas, uma nova veia de ouro se abre no teu destino. Lembra-te da lei da gestação silenciosa. Uma semente que é arrancada da terra todos os dias para ser mostrada aos vizinhos nunca dará frutos. Ela morre na exposição. Assim são os teus milagres financeiros. Se tu falas sobre eles antes que estejam maduros, tu matas a vida que neles habita. A substituição exige que tu troques a vanglória da fala pelo poder do segredo. Sua transformação está completa. O ciclo da gestação silenciosa atingiu sua plenitude, e a manifestação é inevitável. Você não é mais um espectador da vida, mas o arquiteto da sua opulência. Sele este pacto agora com a convicção de quem já possui o que pediu. Registre sua nova existência e sinta a autoridade fluindo por suas mãos. Sele este pacto com a lei, e ancore sua nova realidade. Comente abaixo com toda a força da sua alma.
Eu sou a nova lei em minha vida. Ao escrever estas palavras, sinta a frequência da riqueza se estabilizando em seu campo energético. O decreto foi feito. O selo foi colocado. O compromisso foi assumido. O que está no invisível agora se torna visível. O que era silêncio agora se torna substância. A verdade foi dita, e a lei não pode falhar. Vá em paz, permaneça no silêncio, e observe o milagre financeiro se desdobrar diante dos seus olhos. Tudo está cumprido. O segredo é o útero do milagre. O silêncio é o trono onde tu governas a substância invisível. Eu te ordeno que sejas implacável. Não permitas que uma única palavra de autossabotagem permaneça no teu vocabulário. Se te pegares dizendo que algo é caro, corrige-te instantaneamente. Nada é caro para a substância divina que tu és. Diz, em vez disso, que eu ainda não expandi minha consciência para incluir este valor, mas a riqueza para isso já existe no meu reino invisível. Ao fazer isso, tu deixas de ser uma vítima do preço para te tornares o mestre da tua capacidade de atrair. Esta prática de substituição deve ser contínua. Ela é o teu exercício diário de soberania. Tu não és mais o herdeiro adormecido que reage ao mundo. Tu és o soberano desperto que dita os termos da sua realidade. Cada vez que tu escolhes o decreto, em vez da reclamação, tu estás reafirmando o teu pacto com a abundância. Cada vez que tu escolhes o silêncio em vez da explicação, tu estás fortalecendo as paredes do teu santuário de manifestação. Entende que o mundo tentará te testar. Pessoas virão até ti com notícias de escassez. Elas buscarão a tua concordância para validar o sofrimento delas. Tu deves ser como uma rocha. Tu podes ser gentil, mas deves ser inabalável.